Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma aula do Filosofando Física, mas ainda estamos então nas aulas do sexto ano do ensino fundamental de matemática e ainda naqueles critérios de divisibilidade. Então se você acha que o vídeo está muito atrás do que você espera, veja outros vídeos no canal e se divirta, mas se você estiver então querendo acompanhar o nosso raciocínio, lembrando que é passo a passo aqui, ninguém vai ficar para trás, então a ideia é essa. Então agora segue com a gente. Durante os vídeos anteriores das aulas de matemática, nós falamos então dos critérios de divisibilidade do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. E agora hoje nós vamos falar do critério de divisibilidade do número 7. Esse critério por 7, ele é realmente interessante, porque ele é diferente de todos os outros. Não tem nada assim que você olhe direto lá nos números da tabuada que a gente consiga identificar um padrão. Realmente ele é bastante curioso. Então, pra gente continuar aqui falando desse critério maluco que é o divisibilidade por 7, vamos fazer o que a gente sempre faz: olhar a boa e velha tabuada. Segue aí, olha a tabela da tabuada aí. E como sempre fazemos, nós vamos começar então pelo número nulo. O número nulo então é o zero, porque nada multiplicado por nada continua sendo nada. Então 0 vezes 7 é igual a nada, é igual a zero. Então agora entramos no elemento neutro, que é o número 1. Neutro porque cada número, qualquer número que você multiplica por 1, vai ser ele próprio, não muda nada também. Então, ou seja, 1 vezes 7 é igual ao próprio 7. Muito bem, agora sim, seguimos então a tabuada. E depois do número neutro a gente continua então os números naturais. Então 2 vezes 7 igual a 14, 3 vezes 7 igual a 21, 4 vezes 7 igual a 28, 5 vezes 7 igual a 35, 6 vezes 7 igual a 42, 7 vezes 7 é igual a 7 ao quadrado, que note que você tem então 7 quadrados numa base, 7 quadrados no lado, que forma então um quadrado com 49 quadrados. Olha só que interessante isso aí, muito bem. E agora continuando, então a gente tem 8 vezes 7 igual a 56 e 9 vezes 7 igual a 63. Muito bem, então nós vamos passar aqui dois métodos que é utilizado para identificar divisibilidade por 7. Lembrando que esse critério não é tão elementar, que ele nem aparece em livros de primeiros anos de estudo, porque realmente não é tão simples quanto os anteriores que nós vemos aqui, né? Mas você vai também entender, vai sacar e vai ver que também dá para trabalhar com ele, tá? Lembrando que a ideia dos critérios de divisibilidade serve para você ter agilidade na hora de fazer as suas contas de multiplicação e divisão ali na mão, né? Que é o que você precisa na hora de fazer um vestibular ou qualquer prova, né, pessoalmente, né? Muito bem. Então, o critério de divisibilidade número 7, nós temos dois métodos que nós vamos falar aqui sobre eles, né? Então, um detalhe muito importante. Esses critérios de divisibilidade servem somente, estamos falando deles somente porque nós estamos trabalhando com os números naturais. Ok? Estamos trabalhando com os números naturais. E os números naturais, se você não lembra, a gente mostra aqui, né, um vídeo falando sobre o nascimento, a ideia dos números naturais. E claro, você sabe que tem outros tipos de números. Tem os números inteiros, tem os números reais, ok? E isso nós vamos falar mais na frente, quando nós estivermos precisando desses elementos. No momento nós estamos falando de números naturais. E é por isso que então nós usamos os critérios de divisibilidade, porque aí eles precisam ser bem interpretados. E na hora de você fazer conta, normalmente as contas aparecem em números naturais. Uma das boas ferramentas para você ter habilidade é justamente conhecer os critérios de divisibilidade, por isso que nós estamos falando sobre ele. Então vamos falar agora do critério de divisibilidade número 7, lembrando que ele é bem louco, né? Ele é bem esquisito. Nós vamos ter duas opções aqui, uma que nós vamos somar e outra que nós vamos subtrair. Vamos começar então aqui com esse. Olha, veja bem. Um número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resulta em um número divisível por 7. Se você não entendeu, tudo bem. Não é fácil mesmo. Mas a gente vai pôr aqui os exemplos na tela para você compreender isso aí, tá? Vamos lá. Por exemplo, o número 165.928, ele é divisível por 7?
Meu, então quando você vê um número enorme desse, para você saber se ele é divisível por 7 ou não, você tem duas opções. Ou você divide ele, né, faz ali a gradezinha, coloca o resto, dividendo, divisor direitinho. Se você tiver dúvidas, a gente tem vídeos falando sobre isso, nos critérios de divisibilidade do 2 e do 3, nós falamos tintim por tintim de como você faz as divisões no papel. E aí, mas se você fizer essa divisão no papel e ver que no final deu o resto 0, significa que aquele número ele é divisível por 7, por exemplo, né? Mas se você não quiser perder esse tempo enorme, porque, cara, ele é muito grande, né? Se você for fazer um por um, ele vai, né? Você vai perder um tempo que pode ser crucial na sua prova, né? Então é importante você ter formas de descobrir se ele é divisível ou não, né? Sem perder tanto tempo assim. E o critério de divisibilidade vem para ajudar nesse ponto aí. Então, ok. Agora veja como é que funciona olhando, né? Vamos repetir de novo aqui o critério de divisibilidade. Um número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resulta em um número divisível por 7. Então ele diz aqui que o número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo... Opa, vamos por aí. O dobro do último algarismo. Qual que é o último algarismo, então, de 165.928? É o 8. Então a gente tira o 8 e multiplica por 2, porque ele é o dobro. A gente está falando do dobro. Então o dobro, né? 8 vezes 2 é 16, né? Então ele está ali, ó, subtraído do número sem o último algarismo. Então a gente tem aqui o 16, né? A gente pega então o número sem o último algarismo, ele é 16.592, porque não tem o 8. Então você pega 16.592 menos 16, né? E vê quanto dá isso aí. E aí você vai ver que vai dar 16.576, ok? Ainda assim está um número grande, não dá para você saber de cara. Então o que você faz? De novo, repete a mesma coisa. Lembra que nos critérios de divisibilidade nós sempre fazemos isso. Quando o número é muito grande, nós repetimos o critério para verificar novamente até chegar a um número que a gente já de cara identifique se ele é ou não divisível por 7. Né? Ou pelo número que nós estamos trabalhando. Muito bem. Se a gente vai repetir isso mais uma vez, nós não vamos repetir com o número original, vamos repetir já com a diferença. A diferença então foi 16.576. O 6 é o último algarismo. Nós vamos pegar esse número, o dobro dele, e subtrair com o restante. Então vamos lá. Pegamos o número sem o último algarismo. Então fica 1657. Né? E vamos subtrair o dobro do último algarismo, que é o 6, ou seja, 12. Vou subtrair 12, né? 6 vezes 2, 12. Então a gente vai pegar e ao subtrair esse número, o resultado que nós temos é 1645. Então fica 1657 menos 12 é igual a 1645. 1645 ainda é difícil de saber do que ele é divisível. Então a gente faz de novo, repete mais uma vez. E vamos lá. Olha como já vai ficando mais fácil. Então pega esse 1645, elimina o último algarismo, então fica 164. O último algarismo, então a gente pega o dobro dele. Então 5 vira 10, então fica 164 menos 10. Menos 10 dá 154. 154 ainda não dá para saber, mas já está chegando lá. 154 é a diferença. Então a gente faz mais uma vez. Olha só que louco, cara. A gente pega esse 154, tira o último algarismo e fica 15. Certo? 15. 15 menos o 4 vezes 2, ou seja, menos o dobro de 4, certo? 15 menos o dobro de 4 é 15 menos 8. 15 menos 8 é igual a 7. E 7 é divisível por 7. Logo, esse número gigante, ele é, sim, divisível por 7. Então, 165.928 é divisível por 7. Olha que interessante. Com coisa de 4 operações, rapidinho, você consegue resolver a sua questão sem ter que ficar multiplicando, dividindo, tal, pá, porque leva um tempo muito maior fazer a divisão, né, linha a linha, para você descobrir se ele é ou não divisível por 7, do que dessa forma aqui. Entende? É por isso que é interessante. E existe um outro método para fazer esse critério que a gente chama de método Chica, que tem o nome justamente do criador do método, um garoto de 12 anos. Então ele pegou um livro chamado First Steps for Problem Solvers, ou seja, os primeiros passos para os resolvedores de problemas. Então ele encontrou os critérios de divisibilidade do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pulou pro 7, foi pro 8, pro 9, pro 10. Falou, meu, por que isso? Ele começa a estudar o motivo disso e ele fala, não, agora eu vou encontrar um método para isso. O garoto, meu, gênio. Ele conseguiu um método
também, tão parecido quanto que já existia, ele faz algo parecido, mas ele faz não com subtração, ele faz com adição. Ele adiciona o quíntuplo do último algarismo ao número sem o último algarismo. Isso é interessante, cara. Isso é interessante, porque facilita mesmo na hora de fazer as contas. Então vamos repetir aqui o método do nigeriano Chika Ofili, o jovem, 12 anos, cara, o cara ganhou prêmio, um monte de coisa, é muito legal quando isso acontece. E agora, em pleno 2020, né, 2019 isso aconteceu, faz muito pouco tempo, né, que esse critério foi desenvolvido por esse garoto e que está sendo falado por aí, já está sendo utilizado nas universidades, nos ensinos tradicionais, justamente para ensinar a turma aí do ensino fundamental. E aí nós estamos aqui trazendo para você também. Então vamos lá, vamos repetir aí o método Chika. O número é divisível por 7 quando adicionamos o quíntuplo do último algarismo ao número sem o último algarismo e verificamos que ele também é divisível por 7. Se liga, é muito parecido com o lance que a gente vimos lá do dobro, quando a gente subtraía o dobro do restante do número sem o último algarismo. Agora nós adicionamos o quíntuplo ao restante do número sem o último algarismo. Então vamos ver como funciona? Se liga aí, vamos pegar o mesmo número e vamos usar agora o método Chika para você ver como que funciona. O número que nós vimos então foi 165.928. Lembrando, então nós vamos tirar então o quíntuplo do último número. Então o quíntuplo de 8, 5 vezes 8 dá 40. Então veja, nós vamos somar isso ao número sem o último algarismo, ok? Então vamos lá, 16.592 mais 40, que é o quíntuplo do último número, que é o 8. Isso dá 16.632. Ainda é um número grande, vamos repetir então o processo, né? Então a gente vai tirar o último algarismo, multiplicar ele por 5 para pegar o quíntuplo e somar ele ao número sem o último algarismo. 1663, que é o número sem o último algarismo, é o número que restou, tá? Não o número inicial, né? Mas o número que restou, né? O número da conta que nós estamos fazendo. Tem gente que comete o erro aqui na hora de fazer esse critério, porque pega aquele número inicial e continua com ele só tirando o último algarismo, depois tira o outro. Não, não faça isso. Pega sempre o número do resto, do que você está contando. Meio que descarta o anterior e vai sempre acumulando. Porque senão, se você for ver, olha, se você tirou o primeiro número ali, deu 16.592. Se você tirasse mais um, seria 1.659. Mas veja que não é isso que acontece. Não pode ser isso. Ele tem que pegar o último número do restante, ou seja, do 16.632, os últimos números então fica 1.663, não 1.659, entendeu? Se você não tomar esse cuidado, a conta vai dar errada, e aí você vai achar que ele não é divisível, sendo que ele é, ou vice-versa, e aí você vai ver que está tudo confuso, entendeu? Evita isso, toma esse cuidado, porque esse erro é muito comum de acontecer, né? Essa pessoa que não entende esse critério, que é confuso mesmo por natureza, ele gera essa confusão. Então você tem que tirar o último algarismo do número que você estiver trabalhando. Então você começa com um número grande, pega o último algarismo, multiplica por 2 se estiver no método antigo, multiplica por 5 se estiver no método novo, né? Trabalha isso, enfim, faz o que você tem que fazer, pega quando der o resultado, você vai trabalhar com esse resultado. Aquele número antigo você dá uma descartada, ok? Você pega esse resultado, coloca ele lá e começa a trabalhar com ele de novo. Arranca o último número e segue o processo. Depois que pega e dá o resultado, você pode descartar o anterior. Descarta o anterior e continua com o resultado ali. E aí você tira o último número desse resultado. Entendeu? Toma esse cuidado, que assim você não erra, beleza? Vamos continuar aqui. Então, o número restante sem o último algarismo é 1663, né? Quando a gente soma, então, o quíntuplo do último algarismo, que é o 2, então soma 10. 2 vezes 5 é 10. Então fica 1663 mais 10, que dá 1673. Ainda é um número grande, a gente repete o processo. Então pega um número sem o último algarismo, que é 167. 167 mais o quíntuplo do último algarismo, que é 15, 3 vezes 5 é igual a 15, então fica 167 mais 15, que dá 182. 182, ainda assim não dá para fazer a conta direito, né? Mas se você já souber, você já mata. Mas vamos fazer até finalizar, até chegar naqueles números que estão dentro da tabuada do 7, para ver se está dentro lá. Veja, 182 sem o último algarismo é 18. 18 mais o quíntuplo do último algarismo, então 18 mais 10 é igual a 28. E 28 é sim
múltiplo de 7, divisível por 7, portanto. Então esse número enorme, como a gente já sabia pelo critério anterior, ele é divisível por 7, tá? Ok? Veja, nós só vamos fazer esse exemplo com esse número enorme para você ver como funciona, mas funciona para qualquer outro número. Basta você pegar e, veja, a gente usou os dois métodos para a gente comprovar que esses dois métodos funcionam. Muito bem? Veja só como é confuso. Vale a pena vocês pesquisarem aí um pouco sobre a história desse nigeriano fantástico, jovem, agora deve estar com seus 15 anos, nem isso, né? E tá aí fazendo história na matemática, né? É muito legal isso acontecer, isso pode acontecer com qualquer um, basta as pessoas analisarem, buscarem novas formas de fazer aquilo que todo mundo já fazia, né? Às vezes você acha algo muito complicado, você cria uma forma mais nova. É uma questão de, né, de repensar aquilo que já está sendo feito, né? Muito legal isso aí também. Muito bem, essa aula de hoje é um pouco mais longa, porque tem que falar de dois métodos, um pouco, né, criterioso e tal, mas é muito importante. Vamos fazer uma revisão rápida então agora sobre os critérios de divisibilidade que nós vimos até aqui. Nós temos então o critério de divisibilidade do 2, que é apenas verificar se o número é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Se ele não é par, se ele for ímpar, ele não é divisível por 2. O critério de divisibilidade por 3 pede para que você analise a soma de todos os algarismos do número e verificar se a soma dos algarismos é divisível por 3. Né? Se ele for divisível por 3, a soma dos algarismos, então o número inteiro vai ser divisível por 3 também. No critério de divisibilidade número 4, a gente verifica os dois últimos algarismos apenas. Se os dois últimos algarismos for divisível por 4, então aquele número também será divisível por 4. E para facilitar, inclusive, a gente vê que se ele termina em 00, ele sempre vai ser divisível por 4, porque o 100, que também termina por 00, é divisível por 4 também, entendeu? É isso aí. E no caso do critério de divisibilidade número 5, nós vemos que apenas verificamos se o último algarismo ele é 5 ou ele é 0, ele vai ser então sim divisível por 5. Muito bem. No critério de divisibilidade número 6, a gente viu que basta você conhecer o critério de divisibilidade do 2 e do 3. Então se ele for par e tiver a soma dos algarismos divisível por 3, então aquele número também é divisível por 6. Muito bem, e agora temos aí o critério de divisibilidade do número 7, que temos esses dois métodos, né? Um método que subtrai o dobro do último algarismo, aquele número sem o último algarismo, ou, se você preferir, você soma o quíntuplo do último algarismo naquele número sem o último algarismo e verifica se os resultados são divisíveis por 7. Ok? Muito bem? Lembrando então, estamos falando então dos números naturais. Então segue ainda nas aulas dos naturais. Na próxima aula nós vamos falar então do critério de divisibilidade do número 8 e depois do número 9. E assim a gente depois faz um resumão dos critérios de divisibilidade, falando rapidamente sobre todos eles. Aqui nós estamos fazendo as deduções dos critérios, identificando como que eles foram localizados, como eles foram criados, e assim a gente vai aprofundando o seu aprendizado, certo? Depois nós vamos fazer um apanhado rapidinho, porque você já vai saber da história, de como nasceu tudo isso, e aí fica mais fácil para a gente falar mais rapidamente a respeito disso, muito bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, acho que vale, né? Marcar um joinha, de repente assinar o canal aí para receber novos vídeos aí do canal do Professor Paulo Góes, muito bem? É isso aí, bons estudos e até a próxima turma, até mais, valeu!